Olá, leoninas, sou Júlio Glécio Elias. Estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Leão, tem lua ascendente em Leão. Lembrando que essa leitura é para o mês de outubro, tá certo, leoninos? Se você gostar da leitura, se inscreva no canal e dê um like. Isso vai ajudar e muito, tá certo? Olha, leonino, já pulou uma carta, mas eu não cortei, a temperança. Se for de vir, ela vai vir. Momento de equilíbrio, momento onde vocês vão, né? Então vamos lá, leoninos, que aqui nós temos agora para esse mês de outubro. Rainha de Paus. Esse mês de outubro é exatamente onde vocês vão estar com a energia, uma potência que é de vocês mesmos, né? Elemento fogo, onde vai estar mais decidido, mais confiante, mais determinado. No final, exatamente o imperador, onde vocês vão estar totalmente com a corda toda, resolvendo as coisas com a capacidade, uma energia de resolver muitas situações, tá? Então, nesse mês de outubro, vocês já estão com a energia de conseguir lidar com várias situações e conseguir até harmonizar situações, tá certo? Então, vamos ver o que é que nós temos mais. Para muitas leoninas, a situação até no âmbito familiar, caiu aqui a carta, também vai ser harmonizada. É como se vocês... Caiu exatamente os 4 de copas. É como se exatamente você estava nesse processo de... Não era reavaliando o sentimento, é como se você estivesse num processo onde você estava se sentindo meio como fosse desgostoso com a situação, se existe essa palavra. Como se algo existisse um descontentamento perante uma situação. E agora, nesse mês de outubro, é exatamente onde vocês vão exatamente começar a realmente erguer a manga e ir em frente, tá? Onde vocês vão conseguir lidar com essas situações. Perceba exatamente que era como se vocês estivessem desgostosos com algumas situações e vocês, às vezes, ficavam nesse processo de recolhimento e, às vezes, deixava algumas oportunidades acabar passando, tá certo? Ó, processo de recolhimento, que é exatamente nesse processo, muitos até levavam para a questão de sono, na hora de dormir. Muitos leoninos podem até estar nesse processo, ou vêm passando por esse processo, né? Que é exatamente essa questão desse mês, é você exatamente reacenderem. Leão, fogo. Abrimos com a carta Rainha de Fogo, Rainha de Paus. Tá? É exatamente aqui, um fogo com a questão de habilidades, né? Exatamente saber se posicionar perante a situação, né? Porque exatamente é como se vocês tivessem perdido algumas oportunidades por estar nesse processo reflexivo, né? 3 de espadas. Nesse processo de autorreflexão, não é autorreflexão, é como se vocês estivessem exatamente magoados mesmo. Então, leoninos, a energia exatamente mostra que vocês vieram passar por um processo desgostoso, onde vocês estavam meio ressentido, pensativo, onde vocês estavam até um processo de desilusão, de acreditar exatamente que as coisas podem acontecer, pode melhorar. E esse mês é um mês que pede exatamente onde vocês lembram arregaçar a manga e botar as coisas para acontecer, porque energia vocês vão ter, tá? Vocês vão ter essa energia, vocês vão ter essa habilidade, porque o mês vai estar propício para vocês. O 9 de fogo, né? 9 de paus, exatamente bem na questão dessa rainha, sabe? É como se você, muito da comunidade estivesse cansado, sabe?
cansado de lutar, cansado de tentar as coisas. Tem muitos leoninos que estão nesse processo cansado, mas exatamente que vem exatamente essa energia do fogo. Não seja cansado, só é as marcas exatamente da luta de vocês, né? E é exatamente essa questão agora para este mês, uma questão que exatamente vocês vão transmutar o 6 de espadas. Transmutar muitos leoninos exatamente vão como se tivessem rumo a um novo horizonte, sabe? Deixando muitas situações para trás. Porque esse mês é um mês onde vocês vão exatamente em busca daquilo que vocês almejam. Em busca exatamente vocês rumo a um horizonte onde as coisas estejam mais tranquilas. É como se você estivesse passando ou passando exatamente por processo onde vocês estavam meio fechados, muitos até sentimentalmente. Tá? E com essa rainha de fogo transmutando essa situação, a questão exatamente vai ser transmutada, a questão vai começar a ser dissolvida, mas caiu duas, exatamente 9 de pentáculos e a temperança que estava no começo da jogada, que caiu antes mesmo de cortar as cartas. Como exatamente vocês vão exatamente no direcionamento de algo mais confortável para você. As coisas vão ficar mais confortáveis exatamente para vocês. As coisas vão ficar mais equilibradas para vocês nesse mês. Mas a energia no começo do mês é uma energia um pouco tensa. Muitos de vocês é como se tivesse magoado ou tivesse desgostoso perante uma situação, alguma situação. É como se você já estivesse cansado de tanto lutar, de tanto batalhar. Exatamente essa questão de ir em frente, a questão de ir, lembra exatamente esse fogo transmutador, onde que vai absorver, purificar a situação. Por mais que esteja cansado perante as situações que estão acontecendo, você tem a força exatamente para ir adiante. Você tem a força para lidar com isso e muito mais. Exatamente essa força que é a força de leão, a força do fogo. E sim, e você exatamente deixando essa situação. Foi magoado, foi traído, seja em palavras, seja em amizades. Joga fora desse barco e segue a vida. Não deixe que essas situações que aconteceram te defina. Olha, rainha, um posicionamento, uma sabedoria, um elemento fogo, onde transmuta tudo com sabedoria e bem determinada. Serve para você? Serve. Então, essas coisas que aconteceram com você não definem quem você é. O cansaço que muitos vêm nesse processo não vai definir quem você é. Exatamente é o movimento que você vai fazer. Deixa essas coisas para trás. Vai exatamente em busca do que realmente importa para você, que realmente vai trazer benefícios para você. Porque é um mês onde você vai se sentir exatamente nessa posição. Numa posição onde as situações você em busca exatamente dessa questão. Tá? O pajem é o 3, o cavaleiro,
o eremita, eita, 7 de espadas e a carta das estrelas, da estrela. Interessante que nessa última jogada aqui, caiu logo 5 cartas. E a jogada tá vindo assim, primeira foi as 3, a segunda 4 e a terceira 5. Percebe o processo? É como se fosse exatamente esse mesmo, é um processo onde vocês não, vocês vão conseguir subir. Onde vocês vão exatamente conseguir subir de nível. O começo do mês pode ser que esteja um pouco com dificuldade, cansaço, porque acontecimentos tiveram, traições tiveram, coração ferido vocês tiveram. Sabe, tiveram exatamente aquele momento onde vocês, assim, super cansado. Que às vezes vem até pensamentos, vontade de desistir. Mas a partir do momento que vocês não deixarem o outro influenciar no seu dia a dia mais ativamente, tá? Se pensam assim de você, se falam assim de você, se lhe traíram, coisa da pessoa. Cada um só dá o que tem. Mas cabe você a não levar isso com você, tá? E que é exatamente isso. Por mais que esteja cansado da situação, você vai se revigorar. Você vai exatamente esse mês perceber exatamente que essas situações ou esse tipo de comportamento de pessoas, né? E até um pouco a questão de você tomar um posicionamento, você vai ver que essa energia vai vir à tona. E vocês vão tomar bastante decisão. Pode deixar exatamente muitas situações para trás, que reforça exatamente isso. Interessante, bem parecido com a outra jogada, que é como isso vai equilibrar exatamente essa questão para você, de harmonizar. De uma harmonia desse mês, que ela vem praticamente nesse sentido que vocês vão conseguir perceber o movimento, mais ou menos, a partir lá do dia 17, dia 19. Mas lembra, é um mês onde vocês vão estar nesse posicionamento, sabe? Aquilo que lhe feriu não fere mais. Porque vocês vão estar nesse posicionamento, vocês vão estar rumo em outra direção. E aí, exatamente agora nesse mês de outubro, as coisas vão se harmonizar. Vão exatamente ter uma reviravolta. Como se vocês fossem exatamente pegar esse desejo de vocês, esse fogo de vocês, e vocês posicionar e vocês ir adiante, né? Para muitos aqui, Leonino, é como se você estivesse nessa jornada sozinho. É uma jornada onde vai fazer exatamente você chegar numa situação onde você vai ficar mais confiante em você mesmo. Numa situação, para muitos leoninos, é como se fosse exatamente uma questão de estar sendo abençoado para resolver essa questão. É como se todo esse processo fosse só exatamente essa questão de você começar a enxergar a situação. Onde você exatamente aprendendo a se valorizar mais. Tá? Deixa eu lá aqui o fim desse deck. Rainha de Pentáculos. Porque exatamente a sua jogada está numa jogada crescente.
É como se esse mês vocês, primeira semana, segunda semana, terceira semana, vocês vão perceber as mudanças de acordo com o que vai passando o mês. Então, quando chegar exatamente lá para o final do mês, quando vocês fizerem uma reflexão no início desse mês de outubro, vocês vão perceber exatamente a diferença. Vocês vão começar a ter o entusiasmo. Vocês vão começar a tomar decisões por vocês. Que vocês vão começar exatamente a brilhar de novo, né? Porque aqui mostra que vocês já passaram por umas situações bem complicadas, tá, Leonino? Então, aproveitar a energia, que a energia desse mês está propensa para você exatamente. Igual aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque ajuda espiritual vocês vão ter. Está tendo, né? Porque já tem cartas aqui, 3 cartas relacionadas à questão espiritual. É como se muitos leoninos fossem celebrar. Ó, exatamente aqui o 7 de espada vindo de novo. Aqui vai ilustrar bem a questão agora nesse mês. Sabe, você chegando ao topo, lembra que foi falado, se sentiu cansado, sim, mas chegando ao topo. E quando olhar para baixo, perceber toda a situação, vocês vão perceber que vocês nunca estiveram só. Vocês sempre estavam acompanhados e vocês sempre estavam sendo ajudados por um plano maior. Que isso só era questão de tempo, só era questão de perceber algumas coisas, perceber exatamente essa questão de muitas pessoas que estavam com você, as situações. Lembra que estava exatamente aqui no começo do mês como se você estivesse meio ferido, magoado, decepcionado com algumas questões, né? Como se sentisse até injustiçado. Que é exatamente. E no final da jogada, exatamente vem essa questão. Vocês se sentindo no topo. E vocês olhando para baixo e muitos vão até compreender exatamente. Tá certo? Rainha de espadas. Quando falei que vão compreender exatamente isso, essa energia mental, de saber lidar com as questões, as situações, a mente com clareza. E muitos serão reconhecidos exatamente nessa questão de todo o processo, leoninos. No final ficou o 5 de espadas. É isso. Às vezes, não vale a pena brigar por uma coisa que sabe que não vai trazer resultados. Que às vezes só é uma questão de quem pode mais, quem manda mais. E no fundo, quando vai olhar, não tem uma razão, uma lógica, um objetivo concreto, tá? Então, exatamente este mês é um mês onde vocês vão dar um passo a mais, tá? Da mesma forma, segue em frente, às vezes deixa situações para trás. É necessário na vida. A vida é feita exatamente de mudanças de fase. Não está se sentindo para baixo com algumas situações, se sentiu traído. Então, aproveita a energia, né? Se sentiu cansado, as coisas vão só melhorar. Provavelmente a partir lá do dia 17 ou 19.
Tá certo? Você vindo nesse processo de reconhecimento. Isso está sendo bem claro. Só que aí, leoninos, aí é com vocês, tá? As energias têm tudo para vocês dar uma virada nessa jogada. Dar uma virada nessa situação. E é isso. E é exatamente isso, tá? Então vamos aproveitar a energia agora de outubro, deixar essas situações complicadas que já passou, para muitos já passou, ainda estão arrastando, para alguns pode estar ainda passando, foca no futuro, tá? Não vai ser o outro que vai te definir, é você que se define exatamente com as suas ações. E você tomando uma atitude, um posicionamento, as coisas vão melhorar para você. E as energias estão boas. E elas estão mostrando exatamente esse processo de crescimento. Tá certo? Então, essa é a leitura que eu tenho para você, Leonina, agora para o mês de outubro. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal. E até a próxima leitura. Tchau, tchau.